Olá, iniciamos mais um vídeo Vida Acadêmica com Jussara Santos. Hoje iremos iniciar na verdade, a leitura do Livro dos Médiuns, a parte da explicação. Este é o segundo volume da codificação do Espiritismo. Logo, após a publicação de O Livro dos Espíritos, obra básica da doutrina, em 1857, Kardec lançou, em 58, um livrinho intitulado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Era um ensaio para elaboração de O Livro dos Médiuns, que só pôde aparecer em 1861, publicado este, Kardec suprimiu aquele. Apesar disso, 62 anos mais tarde, em 1923, Jean Meyer, então diretor da Casa dos Espíritas, resolveu reeditar o Instruções para circular juntamente com este livro, por considerar aquele livrinho útil à iniciação nas questões mediúnicas. No Brasil, Caribá Schutel, em sua gráfica de Matão, lançou também o Instruções em nossa língua. A finalidade deste livro é desenvolver a parte prática da doutrina, em sequência à exposição teórica do livro básico. Por isso, Kardec o considerou continuação de O Livro dos Espíritos, como se vê no frontispício, mesmo porque, segundo declara na introdução, este livro também pertence aos espíritos. Foram eles que orientaram na sua elaboração, eles que o reviram e modificaram inteiramente para a segunda edição de 1862, que ficou sendo a definitiva e que serviu para esta tradução. Apesar de escrito há 100 e tantos anos, o Livro dos Médiuns é atualíssimo. Nenhuma outra obra, espírita ou não, sobre a fenomenologia mediúnica conseguiu superá-lo. É um tratado que tem por fundamento a pesquisa científica e a experiência, além da constituição teórica dos espíritos na explicação de vários problemas ainda inacessíveis à pesquisa científica. Essas explicações só eram aceitas por Kardec na medida da sua racionalidade, de acordo com o método de controle rigoroso que estabeleceu para o seu trabalho. Esse método é explicado neste livro e pode ser examinado em minúcias nos relatórios e registro de sessões publicadas na Revista Espíritas. As teorias explicativas dos fenômenos, formuladas por Kardec com os dados de sua investigação e a contribuição dos espíritos, permanecem ainda como as mais viáveis. Basta um confronto entre essas teorias e as formuladas pelos parapsicólogos atuais para se verificar a solidez das primeiras até hoje nunca desmentidas e a fragilidade das segundas. Um exemplo típico é a teoria das aparições, que na atual parapsicologia constitui um emaranhado de suposições curiosas e nada mais, enquanto neste livro se apresenta fundada em pesquisas, observações, deduções rigorosas e explicações dadas por numerosas entidades espíritas em ocasiões diversas, por meio de diversos e com todas as provas de sociedade e
coerência exigidas pelo método kardeciano. Kardec e os espíritos insistem numa posição ainda pouco compreendida pelos próprios espíritas. A ciência espírita teve como vestíbulo as manifestações físicas, mas sua finalidade é moral e suas pesquisas devem desenvolver-se nesse sentido. Provadas as sobrevivências espiritual e a comunicabilidade, o Espiritismo deve aprofundar-se na investigação dos processos de comunicação, da situação dos espíritos após a morte, das leis que regulam as relações permanentes entre os espíritos e os homens e suas consequências nessa vida, e assim por diante. O leitor deve encarar este livro, portanto, como um tratado superior de fenomenologia paranormal, em que as fases metapsíquica e parapsicológica de pesquisa material estão superadas. O livro dos médiuns apresenta a solução dos problemas em que ainda se enredam as pesquisas atuais e convida os estudiosos a avançarem além, mas tudo isso com critério e métodos científicos, segundo o próprio Richet o reconheceu ao se referir a Kardec no Tratado de Metapsíquica. O problema está assim colocado. As pesquisas espíritas não se prendem aos fenômenos em si, ao mundo fenomênico ou material, e por isso mesmo exigem métodos diferentes dos utilizados nas ciências físicas. Kardec compreende isso em pleno século XIX, elaborou um método especial que lhe permitiu avançar sobre seu tempo. A prova disso é o que toda pesquisa metapsíquica e parapsicológica nada mais conseguiu até agora, no tocante aos resultados positivos, do que referendar as teorias deste livro, para ajudar o leitor e o estudante a verificarem isso. O presente volume apresenta grande quantidade de notas de pé, de página com indicações bibliográficas. J. Herculano Pérez. Então, finalizamos nossa leitura da explicação por aqui. Na próxima, iniciaremos a introdução.